Bem-vindos, ouvintes do Neuroeixo Podcast, podcast que se propõe a falar de medicina, carreiras em medicina e até neurocirurgia. Hoje estamos com um convidado muito especial, professor Joaquim Vieira. Professor Joaquim Vieira, olha, eu vou até ler o currículo que eu tirei aqui que está publicado na plataforma Lattes, porque eu não queria esquecer nenhum detalhe. Tá? Possui graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo, 1988, graduação em Sociologia pela USP, 1994, doutorado em Patologia pela USP, pós-doutorado pela University of Chicago, mestrado em Medical Education pela University of Dundee, Escócia, né, Joaquim? E livre docente pela Faculdade de Medicina da USP, estágio no National Board of Medical Examiners, Filadélfia, 2013. Joaquim, muito bem-vindo. Nesse currículo não fala que você é anestesista de formação, né? Esqueci, né? Muito bem-vindo, obrigado. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho aí da sua carreira, como chegou na anestesia, e de lá nós vamos enveredar pela questão da educação médica que, olha, eu confesso, ter um dos maiores especialistas no Brasil em educação médica aqui no podcast é um desejo que eu tenho desde o início. Então, muito bom. Por favor. Obrigado, Marcelo. Honrado e feliz em estar com você. E nervoso, como eu falei também antes, né? E como você falou, o maior especialista, então eu vou fazer uma piada americana, que é I'll pay you later. Por esse comentário. Mas, enfim, você já comentou, já declarou o currículo do Lattes e eu só resumo dizendo, eu fui para anestesiologia porque eu imaginava na época, eu acho que eu estou correto ainda até hoje, de que era uma das especialidades em que a gente podia conversar com outras áreas da medicina, notadamente como talvez os colegas conheçam, a farmacologia, a fisiologia e muito de clínica também. Então, eu me sinto contemplado na anestesiologia, embora reconheça que como especialidade ela tem uma característica bastante demandante, né? Para não dizer que seja uma especialidade que demande mais que as outras, mas ela tem essa característica de conversar muito com outras especialidades que eu acho bastante interessante, né? Como dizia uma colega e amiga, você conhece desde a estrutura de gases do hospital até as mais complicadas condições de terapia intensiva, né? E, Joaquim, além desse interesse pela anestesia, né, desse currículo estelar aqui que você construiu em anestesia, afinal de contas, ser livre docente não é algo muito difícil de se alcançar. Realmente você precisa ter um foco, né, na vida acadêmica muito grande, na matéria a qual você se dedica. Um livre docente da Universidade de São Paulo é algo para a gente realmente ter como exemplo, né, dentro da carreira acadêmica. E a partir daí, você enveredou pelo estudo da educação médica, né? Como foi isso? Muito bom. Acho que se eu fosse colocar um corte no tempo, Marcelo, esse corte foi exatamente quando eu retornei do pós-doutorado, que no currículo aparece foi 96 a 98, em que eu estava na Universidade de Chicago, um período muito rico. Acho que todo mundo com essa experiência internacional sabe que é um período rico, todo mundo, enfim, tem essa condição de apreciar esses anos, sejam 2, 3, 4 anos. E quando eu voltei, eu recebi o convite do então professor, quer dizer, do professor Milton de Arruda, que é titular da Clínica Médica. Na ocasião, ele estava como coordenador do Centro de Desenvolvimento da Educação Médica, desculpe, conhecido como CEDEM, e à frente do CEDEM ainda tinha o professor Eduardo Marcondes. Eu imagino que você também teve o prazer, o privilégio de conhecer. Sim.
E ele me apresentou um projeto que estava com poucos candidatos, que era um projeto da Kellogg Foundation, e era uma bolsa de 4 unidades. Eu fiz essas 4 unidades e pedi para ele se poderia continuar. O fato é que isso redundou no mestrado em Educação Médica durante muitos anos para concluir, mas resultou no mestrado de Educação Médica, que eu gosto de brincar que foi o Instituto Universal Escocês. Para quem tem aí nossa idade, sabe que tinha o Instituto Universal Brasileiro e naquela época era o Instituto Universal Escocês. E de passagem, não era pela internet, exceto por e-mail, que você mandava os textos que a gente tinha, as provas tinha que preparar, eles corrigiam e mandavam de volta por papel impresso, né? Além de e-mail. Então eu tive essa formação e de lá não parei, né? Continuei estudando, publicando alguns artigos, alguns estudos, né? Publicando alguns estudos sobre educação médica com pessoas que ainda se mantêm à frente no CEDEM hoje. E talvez a gente tenha pegado uma onda interessante que ali pelos anos 90 e começo dos anos 2000, a educação médica passou por um processo bastante produtivo, né? De temas metodológicos, de avaliação, de formação de educadores propriamente. Então, acho que essa onda permitiu que eu ficasse muito ativo nesse processo. E que redundou finalmente no estágio que eu pedi para fazer junto ao pessoal do National Board of Medical Examiners, que é uma entidade norte-americana, pública e mista, pública e privada, porque o lucro que eles têm tem que reverter para a própria instituição. Então, eles acabam refinando a formação deles e de outras pessoas que trabalham com o exame médico, que você conhece, é o exame da residência médica, né? E eu fui lá para estudar especificamente a avaliação. Então, quando eu terminei, acho que na minha cabeça, encerrou o ciclo de formação em avaliação em educação médica com avaliação da formação médica. E é um negócio interessante, educação médica em particular no Brasil, porque isso, obviamente, uma visão de quem toca a superfície do tema, né? Mas eu tenho a impressão que a gente vem se debatendo com o tema, né, num modelo de educação médica há décadas, né? A gente tem a famosa reforma da educação médica dos anos 70 na USP, em que você tinha 2 turmas que corriam em paralelo, cada uma com seu método. Depois voltamos para uma formação mais, como é que eu vou dizer, formal, tradicional. E daí a reforma, ou a tentativa de reforma dos anos 2000, do qual você participou, né? Então, assim, onde estamos na pesquisa e na implementação de, digamos, não sei se dá para chamar de vanguarda, ou qual que é a vanguarda da educação médica no Brasil, onde nós estamos, para onde vamos? Pergunta difícil, Marcelo, mas assim, se eu não falasse inteligência artificial, estaria fora do contexto, né? Então, assim, onde estamos na educação médica? Hoje eu julgo que nós estamos no momento em que não se tem muita dúvida sobre metodologias ativas, né? A gente pode ter as variações, as mais conhecidas eu vou citar como Problem-Based Learning, PBL, o Team-Based Learning, TBL, e tem outras denominações como sala de aula invertida, etc., mas são todas metodologias ativas em que você, num resumo, você tira de foco o docente que confere, que faz conferência, que professa, ou seja, o professor, e coloca no centro dessa formação o estudante, em que ele vai buscar ativamente, portanto, pesquisando, discutindo, debatendo, vencer aquele tema que foi apresentado para ele. Também numa pílula, como é que isso é positivo? Porque você consegue, num momento resumido de 2 horas em sala de aula, discutindo, claro que tem uma formação prévia que demanda aí 1, 2, 3 horas, dependendo do estudante, mas naquele momento, em 2 horas, você consegue vencer um tema no sentido de ter a sua essência, ter o núcleo do seu conhecimento. A partir daí, claro que você pode expandir
de acordo com o interesse de cada um. Então, para entrar na sua área, você discute uma formação em neurociências, e se eu gosto desse tema, eu vou enveredar pela anatomia. Se eu gosto desse tema na outra vertente, eu vou enveredar pela psiquiatria, posso enveredar pela neurologia clínica, etc. Então, o tema, o core foi neurociência ou neurofisiologia, e depois você envereda para outras áreas de acordo com o seu conhecimento, ou se satisfaz com aquilo e vai dedicar o seu tempo para outra coisa. Então, nesse momento, não há muita dúvida de que essa é a melhor formação médica. E a inteligência artificial certamente vem para dar um tempero, né, de que a gente não sabe ainda para onde vai, porque professores e estudantes a utilizam. Esse processo não surgiu do nada, né? Ele surgiu como você citou, décadas de evolução ou de tentativas e de aperfeiçoamentos da educação médica, passando pelos 3 momentos, que eu não sei se você quer que eu comente agora ou não, mas enfim, passando pelos 3 momentos que está bem descrito, que chegou no mais atual, que é sistema de saúde. Então, a formação médica está definitivamente, com esse modelo de ativo de aprendizagem, definitivamente inserida no sistema de saúde local. No nosso caso do Brasil, eu diria que a gente é muito feliz, porque a gente tem um sistema pronto. A gente não precisa criar nenhum modelo de inserção de escola médica, porque está pronto. É a unidade básica de saúde, o ambulatório ou o hospital secundário e um sistema terciário de casos complexos que se conversam. Então, se a nossa formação médica puder participar desse ciclo, ela está completa. E, Joaquim, dentro desse contexto, existe uma uniformidade em termos de método, de currículo, entre as escolas médicas no Brasil? Eu não posso afirmar que exista, mas eu acho que elas se encaminham para um modelo universal com as suas características locais. Então, assumir a metodologia ativa, eu duvido que alguma escola não assuma de acordo com as suas próprias competências, vamos dizer assim. Já a inserção no sistema de saúde, eu tenho a impressão que elas passam por também capacitações locais, vamos dizer. Então, vamos pegar 2 exemplos, universidades federais e estaduais, sistemas públicos de ensino. Boa parte dessas unidades, dessas escolas, faculdades, universidades, tem alguma associação com o hospital próprio, que é o parâmetro da revolução flexneriana, Sim. ou do modelo flexneriano. Depois eu queria que você falasse um pouquinho disso. Ter o hospital de ensino, né? Sim. Já as unidades particulares, privadas, sejam universidades ou faculdades isoladas ou conglomeradas, elas têm mais dificuldade em se filiar a um único hospital de ensino, e elas terminam por se associar com entidades públicas, filantrópicas ou mesmo particulares com uma porta no SUS, um sistema do SUS, organizações sociais, por exemplo, em que os seus estudantes encontram um campo de prática. E aí o que é mais interessante é que boa parte dessas escolas patrocinam esses hospitais ou essas unidades de atendimento com pessoas vinculadas à própria instituição formadora. Então é uma prática muito interessante, muito, muito boa, eu diria. Sim. Até porque o aluno está na escola, está no sistema de saúde local e tem retorno da própria escola para isso. Agora, do ponto de vista, assim, observando, né, olhando de fora, eu vejo 2 questões que não são necessariamente problemas, mas enfim, são discutíveis. Primeiro, do ponto de vista do aluno, esse método, ele exige ou desenvolve, né, uma certa proatividade do aluno que o modelo clássico não tinha, né? Era um negócio muito mais passivo, o modelo da época que nós tivemos a graduação, né? Você sentava ali, via slides e
era uma aula expositiva, você ia estudar depois, saía correndo atrás do caderno do coleguinha, ou do xerox, Isso mesmo. ou do livro que nem na bibliografia estava, mas que todo mundo dizia que era um livro legal para se ler a respeito, né? Então a proatividade talvez fosse nesse sentido, de você ter que correr atrás do complemento ou da estruturação daquele conhecimento que tinha sido dado. Hoje em dia, eu vejo os assuntos muito melhor estruturados, né, entregues para o aluno, porém exigindo proatividade no sentido dele se lançar naquele assunto e aprofundar e obter um entendimento antes mesmo da aula, algum grau de entendimento. Que pode ser, imagino, uma grande vantagem se o aluno tem a maturidade da proatividade, né? Que proatividade exige uma maturidade, né? E daí eu te pergunto, isso é um empecilho? Você vê um aluno de medicina maduro para o PBL? Pois é, isso é um tema que me deixa muito curioso e que eu não sei se a resposta mais correta é essa, mas o fato é o seguinte, é nítido que no nosso sistema de formação, o nosso aluno, ele entra no período da adolescência, portanto, inequivocamente com a condição, não de imaturidade, mas com a condição de formação do pensamento dele ainda em processo, né? Para o bem e para o mal. E a formação em medicina exige, sim, como você comentou, eu não tenho nenhuma discordância, exige um grau não só do que a gente chama de maturidade, mas de dedicação e compromisso que é muito alto, né? E que pode ser conflitante com esse período de velocidade extrema da adolescência, né? Agora, a medicina, ela amadurece. Eu tenho a impressão que ela amadurece as pessoas, talvez até por conta de exigir esse compromisso, né? Esse modelo citado de ser ativo, modelo ativo de complementação, de proatividade, eles estão contemplados nesses métodos que eu comentei, PBL, TBL e classe invertida, sala de aula invertida. E isso talvez facilite a interação dos estudantes com seus próprios colegas, com a instituição e, notadamente, com a aquisição de conhecimento. Mas o que a gente talvez precise com um pouco mais de cuidado é garantir que esses processos, por meio de avaliações, estão demonstrando que são eficientes. Perfeito. Né? Então, a gente vai cair no último capítulo da formação, mas se adiantando, né? Não vamos chegar lá ainda, que é o modelo de avaliação, né? Então, esse modelo de avaliação, na minha opinião, Marcelo, é onde a gente ainda está falhando um pouquinho, não muito, acho que a gente está mais maduro, até mesmo pelo comentário que eu fiz antes com você dos modelos que as associações de educação e as próprias instituições tentam implementar, né? Sejam contínuas, sejam mais estruturadas, como aquelas estações de avaliação que você deve ter conhecido, em que o estudante é convidado ou obrigado a fazer um procedimento. Sim. E você vê se aquele procedimento está correto ou não. Então, eu acho que isso está se fechando nesse ciclo. A gente consegue ter um estudante que entra assim, talvez um pouco mais, começa assim um curso de medicina, talvez um pouco mais jovem, um pouco mais imaturo. Eu não sei se a palavra imaturo é correta, os nossos educadores que estiverem assistindo vão talvez discordar, os nossos psicólogos, mas esse é o termo, mas amadurecem rapidamente no curso. Agora, deixa eu fazer um comentário aproveitando esse tema, esse pedaço do tema, que é o que eu comentei com você nos nossos encontros práticos dentro do centro cirúrgico, que é o livro do Jerome Groopman, How Doctors Think. Então, eu vou tentar fazer uma história muito rápida que ele comenta. Ele tinha um problema nas mãos, porque ele era um escritor, buscou um ortopedista, vários ortopedistas da região de Boston, nenhum deles fazia o diagnóstico, foi num jovem ortopedista que fez o diagnóstico, mas ele não operou com esse jovem ortopedista. Estou resumindo a história. Ele operou com um cirurgião ortopedista muito experiente que não tinha feito o diagnóstico.
e que tinha, sei lá, 10 mil cirurgias. E ele passa o capítulo inteiro, se não o livro, se questionando. Quer dizer que para ser um bom médico eu preciso passar 30 anos para depois virar um bom médico? Como é que eu fico um bom médico rapidamente e eficazmente após a faculdade de medicina? E ele sugere, então, uma coisa muito simples que eu achei genial. Ele fala, o jovem que entra na faculdade de medicina tem que ver pessoas, não necessariamente pacientes, tem que ver pessoas desde o primeiro dia de aula. Porque desde o primeiro dia de aula ele vai ver pessoas que não necessariamente são doentes, que não necessariamente têm um problema de saúde, e que ele vai acostumar a observar um padrão. E esse padrão provavelmente o transforma numa pessoa mais capacitada, mais adequada para observar padrões que são outros, aqueles da saúde e de eventualmente doenças, né? Então, esse é o modelo que ele propõe também de formação em medicina, que é diferente do indutivo, né? De novo, os nossos clínicos talvez não gostem desse approach, vamos dizer assim, né? Mas é o que o Grupman sugere, que a gente se dedique à medicina, claro, não intensamente o tempo todo, afinal de contas são jovens, tem o que fazer também de outras áreas, e de outros interesses, mas ele precisa ter o compromisso com a formação desde o primeiro dia. Então, e daí me vem um outro questionamento, né? Porque a gente está falando de um método moderno, sofisticado, que foi pensado ao longo de quase um século. Se a gente for contar, for contar a partir da realmente estruturação do ensino médico, né? A partir do relatório Flexner, né? Que depois a gente toca um pouquinho no assunto, porque só para falar para os nossos ouvintes não médicos, o relatório Flexner foi um relatório encomendado pelo Congresso americano em 1912, se não me engano, acho né? Um pouquinho antes, talvez. Foi lançado em 1910 e foi escrito por esse Abraham Flexner, que tinha um irmão médico, mas ele não era médico, ele era um pedagogo, né? Olha só. Ele já era professor da Johns Hopkins, se eu não me engano. No sentido de tentar qualificar e unificar o ensino médico nos Estados Unidos, né? E a gente tem ecos do relatório Flexner até hoje. Fecharam-se dezenas de faculdades de medicina para bem e para mal. E é curioso que nós estamos em 2025 e você vê algumas semelhanças do momento com o momento em que foi publicado o relatório Flexner, né? Na nossa formação médica. Que lógico, né, Joaquim? Se você pega a comunidade médica, qual que é o maior incômodo da comunidade médica hoje, né? Uma tendência que existe dos nossos formadores de política em não chamar o médico para locais de interesse, mas sim empurrar o médico para locais de interesse, que eu falo, né? Então, a tentativa de se formar médicos no atacado tá aí, né? E isso vai completamente é um confronto com tudo isso que a gente está falando aqui, né? O quanto essas faculdades, ou muitas das faculdades que estão por aí, conseguem implementar um método de ensino médico sofisticado como esse, né? Então isso é um negócio que eu queria que você falasse, como se existe uma tentativa de uniformização do ensino médico por quem é responsável pelas políticas de saúde, de ensino médico? Marcelo, eu acho que o foco que a gente poderia ter nessa ideia de ter a interiorização das faculdades esperando que os médicos fiquem nos locais de formação, eu tenho a impressão, pode ser que os números sejam diferentes, mas há pelo menos 10 anos a ideia era, os números mostravam que isso não ocorria, né?
os médicos, os estudantes frequentavam as suas escolas, mas iam para grandes centros. Eu tenho a impressão que essa história do médico ficar em aglomerados é porque não é só pela economia, não. É pelo que a gente chama de capital social. O médico gosta de ficar onde tem mais médico, ele precisa de mais opinião, ele precisa de mais assertividade, ele precisa de mais suporte dos seus pares. Quanto menos esse suporte existe, é maior a insegurança e eventualmente até a dificuldade desses colegas de exercer as profissões. Então, a interiorização das faculdades, eu posso estar errado, é claro, mas talvez não tenha se coincidido com a interiorização dos médicos, né? Agora, o fato de existirem várias faculdades de medicina, eu tenho a impressão que, além de uma questão de mercado, que eu não vou entrar nela porque eu não posso sustentar com argumentos fortes, eu posso fazer uma digressão de que ela está de acordo, sim, com o que eu citei na nossa conversa informal do artigo do Frank, que ele diz que atualmente a revolução da formação médica está nos sistemas de saúde, ou seja, as escolas médicas devem se ancorar em sistemas de saúde. Então, se eu argumento que a gente tem um sistema de saúde pronto, funcione bem ou funcione mal, que é o SUS, né? Com as suas unidades básicas bem distribuídas, com seus programas, vários programas de saúde bem montados e funcionantes, ter um grupo de estudantes naquele local, e a gente também sabe disso, agrega valor. O estudante traz maior valor para aquela formação, para aquela assistência clínica. As pessoas são inclusive, mais cuidadosas, né? Então, isso agrega valor, e o fato dessas instituições estarem no interior enfim, no interior do Brasil, é porque o sistema facilita a sua implantação, né? Resta saber se ter uma instituição cujo sistema a apoia, mesmo que indiretamente, e mesmo que o estudante tenha que pagar para frequentar aquela instituição, vai dar o resultado de fixar aquele médico, talvez até naquele próprio serviço de saúde. Eu acho que ainda é cedo. Acho que ainda é cedo para a gente ter essa certeza. Mas que é inequívoca a relação entre a instituição de ensino e o sistema de saúde já pronto, é interessante. Ela existe e ela é muito rápida, né? Porque são instituições muito ágeis, né? Elas contratam médicos do sistema de saúde para atuarem como docentes e vice-versa, né? Então, isso é muito ágil. Quanto que isso vai resultar é que a gente tem que aguardar um pouco mais de tempo, porque eu sou otimista no sentido de achar que isso vai funcionar, vai dar certo. Mas eu sou pessimista porque eu tenho a impressão que essa pletora, esse aumento enorme de vagas em cursos médicos faz com que o processo de seleção seja mais flexível, mais fraco, para se dizer assim. E aí, de novo, tomando cuidado de não ofender quem nos ouve, se o médico gosta de construir o próprio capital social, porque ele fica próximo de outros médicos e com isso eles têm mais condições de se apoiarem mutuamente, ele precisa de um capital humano para seguir a formação em medicina, que é muito, muito exigente, que é muito longa. Não tem nenhum país do mundo em que a formação médica é reduzida ou rápida, ela precisa de muito tempo. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas não muito menos do que próximo de uma década de formação completa. Isso exige que a pessoa tenha além do capital social e capital realmente financeiro, precisa de um capital humano, precisa de condições de tempo e de formação, para não falar intelecto, para se dedicar àquele ensino. E isso pode eventualmente estar sendo reduzido quando você tem um número enorme de vagas e a gente não tem certeza de que as pessoas estão bem preparadas para seguir um curso que é exigente como esse, né? Então, nossa perspectiva de ter um médico bem formado e localizado na periferia das grandes cidades ou nos interiores do Brasil, eu não tenho certeza que possa ocorrer, porque a gente pode ter uma formação deficiente, mesmo com métodos bons. E eu tenho a impressão que muito desse movimento, numa tentativa de uniformizar a qualidade do ensino médico,
poderia vir por meio de uma qualificação objetiva, né? Eu não entendo, e queria que você desse sua opinião a respeito do porquê que você acha que a gente ainda não tem uma prova de qualificação de título para um médico que se forma, né? A OAB tem aí, sei lá quantas décadas, né? Se formar advogado, e a gente ainda não tem isso, ainda está em discussão. Polemicíssimo o assunto, mas você sabe que teve uma ocasião, por conta dessa discussão, que é perene e continua sendo atual, do presidente do CREMESP. E ele comentou, não sei se eu posso falar até dessa maneira assim, mas enfim, ele comentou de público, que a avaliação tem que ser do médico e não da faculdade de medicina, porque quem atende é o médico, não é a faculdade de medicina. Então eu gostei dessa observação muito, muito coerente da parte dele, de que realmente quem presta o atendimento, quem está à frente da pessoa que está buscando o auxílio é uma pessoa, não é uma instituição, é um médico, enfim, um sujeito que tem que ter a condição de dar aquilo que a pessoa, de oferecer aquilo que a pessoa busca. Então, nesse sentido, eu dou um passo para trás para dizer que a avaliação deve ser prioritariamente de quem está fazendo o curso, ou seja, quem está se preparando para ter aquela profissão. Mas Marcelo, eu gosto de dizer que todo mundo merece uma segunda chance. Então, eu acho que o processo de avaliação ele tem que ser o que a gente chama de processo formativo, e não estou diminuindo a avaliação finalizante, a avaliação objetiva. Mas a avaliação formativa é aquela que é feita ao longo do processo de educação, e o aluno, quando não tem o grau esperado de expertise, ele tem a sua segunda chance para retomar aquela parte falha. E aí é que entra a discussão de se esse processo formativo, um momento tem que ser, bom, agora você tem ou não tem condições de ser médico. Então, na minha opinião, se esse processo formativo é bem conduzido, certamente o então já profissional ou quase profissional de saúde vai ter condições de demonstrar que ele tem habilidades que são necessárias. Complementarmente, eu sempre digo o seguinte, precisa da experiência também, né? Então, essa experiência é suplementada, e aí é uma falha que a gente tem no nosso modelo de formação geral na área da saúde, que é a residência médica, né? A gente tem menos vagas de residência médica do que número de formandos, né? Embora haja um número bastante elevado, se eu não me engano, de residência médica em algumas áreas prioritárias, elas ainda não conseguem contemplar o total de médicos formados. Se eu não me engano, ano passado chegou a ser 45 mil médicos formados na graduação para 22 mil vagas de residência. Pois é, então... Em todas as áreas. Isso, na minha opinião, eu acho que eu acompanho outros especialistas, é uma grande falha mesmo. Se não me engano. É uma grande falha, né? Porque o estudante passa a ser profissional, não tem toda a experiência que ele precisa, nem é possível adquirir toda a experiência que ele precisa, e os anos de residência que vão lhe dar a condição de adquirir essa experiência com uma supervisão perfeita. Então, também já estou de imediato dizendo que aqueles programas de residência médica que não são bons programas estão deformando em vez de formar. Então, estou pensando no ideal, né? O conceito da residência médica ideal, assim como eu pensei no conceito da faculdade de medicina ideal. Esse estudante, agora jovem médico, vai poder ter a supervisão da sua formação prática e vai terminar aqueles anos de residência capaz de ser absolutamente autônomo e, eventualmente, até auxiliar a formação de outros colegas. Como diz o nosso juramento de Hipócrates, né? Em que você vai auxiliar os seus jovens a se tornarem também bons médicos. Então, o ciclo, Marcelo, é muito claro, né? Ele é muito transparente, ele não tem cadafalsos, ele não tem curtos-circuitos, encurtamentos. O que a gente não consegue é seguir de uma maneira padronizada, e aí eu acho que faz parte da nossa sociedade como um todo aí, que talvez busque encontrar
caminhos encurtados, quando na verdade deveria montar a estrutura e fazer ela funcionar É direito. exatamente isso. Eu acho que a gente está tentando reinventar a roda. Sabe aquela criança que fala, não, mas você não acha que eu posso ir brincar agora? Não. Ah, tá. Mas eu não posso ir brincar. Né? E fica insistindo É. numa fórmula que é testada e desaprovada. Sim, e as que dão certo são testadas no primeiro mundo, ou sei lá. Né? E você vê, por exemplo, a questão da inclusão do médico dentro do sistema de saúde. Uhum. Né? Você não tem como incluir 45 mil alunos de graduação de medicina dentro do sistema. Não tem gente para ensinar, para tutorar toda essa gente. Para começar. Uhum. Né? E acaba desaguando na residência, né? Onde isso fica escancarado, né? Na deficiência de vagas da residência, que de novo estão tentando criar um novo puxadinho, mais um puxadinho, com os cursos de especialista, né? Eu vi. Então, enfim, Agora, Joaquim, ainda em relação a qualificação objetiva, né? Testes, Uhum. né? Você não consegue ver uma prova tipo USMLE, a prova para qualificação americana sendo instituída aqui? Acho difícil, Marcelo, acho difícil. O teste ou a prova do SMLI existe há mais de eu acho que está completando 120 anos agora, eu acho. Quando eu estava lá em 2013, ele estava com 100 anos, né? Então 110, 115 anos, por aí. Então, é uma instituição que já não tem mais dúvida. Há muito debate ainda sobre a existência do SMLI e das provas do National Board, porque vão desde custo, que é caro mesmo para o estudante norte-americano, até a eficiência, se ele está mostrando que o sujeito é realmente bem formado ou não. Mas é uma instituição que já não tem muita dúvida sobre a sua existência. Aliás, diga-se de passagem, é até um currículo, né? Quem faz parte do National Board, ele fica 2 temporadas lá como examinador e vai para uma Ivy League tranquilamente, porque ele demonstra a sua expertise, etc. Então, esse modelo no Brasil, dadas as condições em que a gente, de novo, não teve uma revolução flexneriana, no sentido que os nossos ouvintes, mas assim, mais seus do que meus, não se ofendam eu digo no sentido de ter passado por pelo menos 50 anos em que a gente tinha ensino médico associado a um hospital de ensino, sim, onde quem ensina, pratica, quem pratica, ensina. Esse é o modelo flexneriano no seu âmago, no seu núcleo, de você poder fazer a sistematização da observação clínica. A ciência é uma cereja em cima desse bolo, mas o core é esse. E depois, quando a gente chega nos anos 70, a gente pula rapidamente para os modelos, para as metodologias ativas, sem ter esse modelo em que a gente tem quem ensina, pratica, quem pratica, ensina. E você vê no nosso cotidiano no hospital como isso faz diferença. Sim. Como faz diferença enorme você ter um estudante ao seu lado e depois esse estudante vira um profissional e ele passa a ensinar o outro. É uma cadeia tão bonita de ver acontecer, de tamanho compromisso, responsabilidade, interesse, amor mesmo, se a gente quiser usar esse termo mais comum, vamos dizer assim. Então, se a gente não tem essa trajetória em que o ensino, a formação médica teve no primeiro mundo, de um modo geral, com essas adaptações, acho difícil pensar que esse modelo de avaliação, como é o do National Board, vai se instalar. Mas há medidas para isso, né? Recentemente, acho que o Ministério lançou, mas eu vou falar só superficialmente, porque eu não posso falar erradamente. Lançou o modelo de avaliação que é seriado, né? E que esse modelo de avaliação não é obrigatório, mas ele é fortemente estimulado para os cursos médicos. Talvez seja obrigatório em alguns anos mais à frente, e ele é utilizado para os processos de seleção da residência médica. Então, ele tem tudo para ser de interesse dos estudantes em participarem desse processo. Eu diria, desde que a instituição lhes dê a garantia de que o resultado vai servir como norte, porque a avaliação formativa nada mais é do que isso. Você passa por um processo, verifica as suas falhas, as suas dificuldades,
e utiliza aquela detecção para auxiliar no seu ensino. Quando eu voltei do National Board, a gente, no processo de discussão do currículo médico, a gente instalou uma prova que foi semestral, depois a gente perdeu o fôlego, foi anual, e agora continua sendo anual, com o apoio da comissão de graduação, em que ela quer, porque ela ainda tem esse processo, ela dá para o estudante um relatório de quais áreas ele foi melhor e quais áreas ele foi pior, ou seja, um relatório de forças e fraquezas. E dá para o professor, o organizador da disciplina, o mesmo relatório, claro que com a visão de um docente. Ó, aqui estão as disciplinas, como é que está a sua no como um todo. E com um conceito que é um conceito estatístico, que é chamado psicometria, que também no âmago diz o seguinte: se a prova foi discriminatória ou não foi discriminatória, ou seja, quem tinha que ir bem foi bem, quem tinha que ir mal foi mal. Distribuído em várias áreas, porque eu posso ser muito bom em fisiologia e muito ruim em anatomia, e vice-versa para você. Você pode ser muito bom em anatomia, como um neurocirurgião, e talvez ali na fisiologia. Ótimo, você vai dedicar o seu tempo de falha em fisiologia para se estruturar melhor e usar o seu tempo de anatomia para ajudar outras pessoas a estruturar melhor. Ou seja, nós dois vamos estudar juntos e eu vou te ensinar fisiologia e você vai me ensinar anatomia. É essa a ideia do processo de avaliação, em que você dá um norte para o indivíduo e para a instituição. Porque a gente, até uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, até eu entrar na residência mais ou menos, a gente tinha essa testagem. Achei que você tivesse sentado ano passado na residência médica. Não, tem. Não, já chega residência expressa em neurocirurgia em 1 ano, fica tranquilo. Mas a prova de residência médica servia como um teste informal, né, da sua proficiência, da sua capacidade de exercer a medicina. E hoje em dia, com esse descasamento entre formandos e vagas de residência, realmente isso daí também se perdeu. Mas enfim, e é curioso, né? Porque não é que o nosso sistema não tenha teste, né? Você tem o Revalida, por exemplo, que está aí pronto, né? Funcionando e muito eficiente. Eu vejo lá com o pessoal, com os estagiários lá no departamento, na neurocirurgia do HC, que para eles o Revalida é o equivalente a USMLE. Né? Eles realmente estudam, se dedicam. E são boas provas. Sim. São boas provas feitas por pessoas competentes nas suas áreas, com expertise, inclusive, de examinadores. Sim. Então, a gente tem a condição de fazer. Eu acho que o que a gente precisa, mas eu não acho que seja simples, é uma política que deve ser de Estado e não de governo, obviamente. De novo, pensando sempre no ideal, né? Para que isso se concretize. E, de novo, Marcelo, não como medida punitiva, claro, mas como medida formativa, ou seja, se eventualmente o estudante que tem a sua mente, o seu coração centrado naquela formação, ele vai se dedicar a ela, né? Agora, se está nessa área por uma questão que não é, enfim, o seu coração somente, a avaliação vai dizer para ele, ó, não é a sua área, talvez seja melhor, né? É que não pode ser uma política que acaba sendo punitiva para o paciente, né? Sim, de maneira nenhuma. Acho que o objetivo fundamental é que a gente vai trabalhar pela segurança do paciente. Sim. Eu acho que, enfim, é todo um esforço, uma construção mesmo. Eu acho que só o fato da gente estar debatendo isso, né? E existir esse debate na arena médica, só você pegar aí nas redes sociais, eu acho que o principal assunto de debate entre médicos é justamente a questão do ensino médico, e a gente vê no nosso dia a dia, a gente vê a consequência no nosso dia a dia, nas provas de residência, no padrão de residente que hoje a gente seleciona, que, diga-se de passagem, é uma seleção entre um universo muito maior de pessoas muito bem formadas. Sim. Eu acho interessantíssimo como a residência médica se tornou uma prova, como eu vou dizer assim, que você fica com... Às vezes você dispensa um candidato com um peso no coração, né?
Porque o cara é tão bom, mas assim, tem gente excepcional. É verdade. Né? E a gente consegue selecionar. Eu acho que as provas de residência foram ficando mais, como é que eu vou dizer, objetivas, né? Os critérios para entrada na residência são hoje em dia mais objetivos, né? Talvez tenha se perdido um pouquinho daquele... Na diminuição do peso da entrevista, né? Que teve uma razão de ser, mas eu acho que se perdeu um pouquinho da possibilidade de você sentir o residente como ser humano, né? Fica uma prova muito baseada em nota, mas enfim, eu acho que mudou para melhor e eu acho que a gente faz uma boa seleção de residentes hoje. Eu acho que... E queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho que a nossa residência médica, né, o sistema de residência médica vai bem. Eu concordo, vai bem, eu concordo. De novo, acho que você tocou um assunto muito delicado, que é a ideia de que só o processo seletivo com notas e desempenho em provas, por mais bem estruturadas que as provas sejam, eventualmente possam falhar em abrir mão de um candidato que não teve aquele desempenho esperado e em prol de outro que teve um desempenho superior. E as provas de residência médica, elas selecionam, né, Marcelo, no 10º, né? Quando não no centésimo, quando não no 10º, no 100º, uma coisa impressionante. Então, são pessoas, né, são jovens médicos muito bem preparados, né? Eu me questiono se alguns detalhes, mas eles cabem no currículo, que vale só 10%, se alguns detalhes deveriam ser tão fortemente enfatizados, que é, por exemplo, demonstrar aptidão para publicar artigos durante a escola médica, que eu acho que são... Esse ponto especificamente eu acho que eu particularmente acho questionável, porque o estudante de medicina, já que nós estamos falando de um candidato à residência médica, ele acabou de ser um estudante de medicina. Por mais que tenha passado um ano da formação e ele ficou trabalhando, ele é um ex-estudante de medicina. Eu não tenho certeza que ele deva se dedicar à publicação de artigo científico que não tenha sido esforço de interesse exclusivo dele durante a formação. Então, de novo, não estou desincentivando a ideia de iniciação científica, que está muito bem estabelecida como um dos melhores critérios para a formação de cientistas, melhor até do que mestrado e doutorado. A iniciação científica é o momento em que as pessoas se estruturam para ser direto ou indiretamente cientistas. Mas exigir que o resultado dessa experiência seja utilizado para a residência médica, eu tenho a impressão que é muito forte, né? Eu preferiria ver um estudante que se dedicou não só à formação, como eventualmente a algumas atividades extracurriculares que mostram esse grau de, vamos assim, de interesse extramuros da faculdade, que vai se refletir no cuidado ou entendimento de pessoas, no mínimo com empatia, né? No mínimo em demonstração de empatia com as pessoas que ele vai cuidar. Mas essa é uma dúvida muito, muito pessoal. Realmente não tenho certeza que é a melhor coisa. E, de novo, sem diminuir a ideia de que iniciação científica não deva ser incentivada. Pelo contrário, ela é super importante na formação médica, né? Que é o debate entre ciência e experiência. E aí, Marcelo, se eu permitir, se o nosso horário também permitir... Não, vamos lá. É que, assim, eu acho... Quando você convida um estudante, como o Jerome Groopman convidou, para que ele veja pessoas desde o primeiro dia do curso de medicina, significa que ele pode estar junto com você, junto comigo, junto com outros profissionais, um dia da semana, uma manhã da semana, vendo uma prática médica. Ao ver essa prática médica, ele vai ver 5 dias de boredom, de nada, de coisas que não... Mas ele vai ver um momento em que aquilo pode ser... De brilho. Que pode ser incentivado. E ele vai estudar aquele negócio, ele vai estudar aquele momento, ele vai se interessar por aquele assunto e vai ver que os outros dias de boredom, na verdade, é o resultado de um daqueles problemas bem resolvido, ou de um daqueles problemas que não se manifestou ainda bem, porque não piorou, não complicou, coisa parecida. Então, isso é a experiência alimentando a ciência. Isso é a experiência alimentando o interesse do estudante durante os seus anos de formação em buscar o que a ciência diz a aquele respeito, sobre aquele assunto. E ele vai, então, ter contato com experimentos randomizados, com evidências
de meta-análise, o que é evidência, o que é ciência, o que a ciência contribui para a evidência e vice-versa. Ou seja, ele vai acabar se envolvendo com o que a gente chama de ciência até chegar na pergunta mais difícil, que é estatística. Como é que eu sei que isso é melhor que aquilo? Entendeu? Então, eu tenho a impressão de que o nosso modelo, quando priva o estudante de ter aquilo que o Flexner falava, que é você estar junto do seu doente com o seu professor desde o primeiro dia ou a qualquer momento que ele possa, é aí que a gente tem um cadafalso da formação médica que a gente teria que se atentar. Eu acho que a gente, como instituição, principalmente muito mais do que o estudante, porque o estudante pode ser que ele não tenha percebido isso, né? Pode ser que ele não tenha percebido isso. Aí vai a ideia da segunda chance. Uma avaliação, fala para ele, você não está percebendo isso. Isso que você está achando que você sabe, você não sabe. Está aqui a sua nota, está aqui. E não é uma prova, são algumas provas sequenciais. E ele vai poder se dedicar mais àquela formação que está deficiente. É curioso que você falando ao longo do podcast, me veio à mente memórias do meu curso de medicina. Então, por exemplo, a questão do... Espero que boas. Não, nem tanto, mas nem todas. Por exemplo, eu lembro da minha primeira aula no curso de medicina, que foi bioquímica, no ICB, no Instituto de... Não, ICB não, foi no Instituto de Química. Isso, né? isso. Com um grupo maravilhoso. Sim, espetacular. Baiardo. Casadei. Isso. Eu esqueci o nome da minha professora. Que pena. Shirley Schreier. Não era Shirley, tinha uma outra. Eu vou lembrar. Anitta. Professora Anitta. Coisa maravilhosa. Eu lembro que eram aulas maravilhosas, só que é o seguinte, né? Você saía do segundo grau para o ciclo de Krebs, né? E no modelo quase de PBL, você tinha que discutir, etc. Então era quase um atropelamento, né? Mas acho que são questões que o sistema, como você demonstrou, vem se desenvolvendo, vem evoluindo. De novo, acho importantíssimo a gente manter isso como uma discussão constante, né, no meio médico, porque nós formamos as próximas gerações de médicos desde o ano 500 antes de Cristo, né? E, bom, Joaquim, muito obrigado. Infelizmente, nós chegamos no limite do span de atenção médio, né? E eu queria te agradecer, olha, e eu queria pedir um favor para os nossos ouvintes. Se vocês toparem ter um segundo episódio do Dr. Joaquim falando sobre educação médica, deixe nos comentários, assim como, por favor, dê o like, inscreva no canal, estou aprendendo a fazer isso também. Muito obrigado a vocês, ouvintes, e até a próxima.